bem-vindo novamente. No nosso encontro de hoje, nós vamos trabalhar objetivamente com dois pontos. O primeiro ponto é o ponto estrutural gramatical, que a gente vai ver os termos integrantes da minha oração, tá legal? E no segundo ponto, segundo momento, a gente vai trabalhar, dando continuidade ao modernismo, a gente vai ver hoje a segunda fase, a fase poética do modernismo, a poesia de 30 aqui no Brasil, com os seus nomes mais significativos, e vou trabalhar com alguns deles para que a gente possa contextualizar muito bem esse movimento da nossa literatura, que colocou todas as bases para que todas as poesias modernistas elas foram precursoras, e esses nomes são absolutamente marcantes. A gente vai ver todos eles hoje, tá legal? Bom, vamos fazer então a análise do nosso primeiro ponto, que é a análise estrutural da minha oração. A gente lembrando lá atrás que é a minha oração, ou seja, eu tenho que ter um verbo para fazer para ter presente essa minha oração. Se eu não tenho um verbo, eu logicamente não vou ter a minha oração, tá legal? Então hoje os termos essenciais da oração. Antes de mais nada, é importante que a gente lembre das análises morfológicas e das análises sintáticas. Quando eu falo de morfologia, eu estou falando das classes das palavras, tá legal? Não é esse o nosso objetivo hoje. A gente está trabalhando com análise sintática, ou seja, é a função, é a posição dos elementos da minha oração, tá? Como a gente está trabalhando nos termos essenciais da oração, de cara eu já vou lembrar as duas principais classes, que é o sujeito e o predicado. Esses são os dois elementos essenciais da minha oração. A gente vai ver os termos integrantes da minha oração, que são exatamente os termos que a integram, essa minha oração completa, que são os complementos nominais, os complementos verbais, os complementos nominais relativos ao sujeito, complementos verbais relativos à ação. A gente vai ver que elas completam o sentido, que elas complementam a frase, tá? Que vão ser exatamente o objeto direto, quem fez, o objeto indireto, que tem junto com a preposição, que a gente vai ver nos exercícios também, e o agente da passiva. Esses três elementos são os integrantes da ação. E os acessórios, gente, o que é o acessório? É o que está junto, é que eles não são absolutamente fundamentais, mas eles vão fazer com que a gente ganhe aquele sentido específico, que eu consiga desenhar na minha mente exatamente qual é o conteúdo, o objeto, o sentido da frase, tá? Os acessórios vão ser então os adjuntos adverbiais, os adjuntos adnominais e o aposto. Muito facinho da gente entender, é só a gente realizar os exercícios, que daí a gente, um por um, a gente faz aquelas perguntinhas clássicas e a gente consegue identificar cada um deles. Gostaria muito que vocês anotassem o resumo que nós vamos fazer. Eu vou passar para vocês um resumo de uma forma que fique muito claro todos os elementos integrantes, os componentes e os acessórios da frase, tá? Em primeiro lugar, sujeito. Vamos ver todos os tipos de sujeito. Lógico que estamos falando de voz ativa. A voz passiva vai mudar um pouquinho, mas a gente consegue perceber. Eu vou mostrar para vocês uns exemplos. Por exemplo, todos os tipos de sujeito que nós temos. Quais são eles? Sujeito simples, eu tenho um núcleo, um sujeito. Muito fácil. O menino estava nervoso. Ponto final. Muito fácil de entender, porque só um sujeito simples, só tem um núcleo, tá? Mas ele pode ser composto. Ele pode ter dois ou mais sujeitos. Ó. Os meninos e as meninas estavam nervosos. Pronto. Agora quem é o núcleo? Os meninos e as meninas. Eu preciso identificar que o núcleo é a ideia central do sujeito. Então, nesse caso, são os meninos e as meninas, pelo fato de serem mais de um, eles vão ser compostos. Muito simples. Depois nós temos o sujeito oculto, também chamado de elíptico, ou seja, que fica numa elipse, que fica escondido, que eu não consigo absolutamente, objetivamente identificá-lo, mas ele está lá, né? Ou então desinencial. Desinência a gente já viu nas outras nossas aulas, que, por exemplo, chegamos tarde. Já sei, ele não está lá, mas a gente já sabe exatamente pela desinência do verbo, a gente já sabe. Então também conhecido como sujeito desinencial, tá? E também o indeterminado. Indeterminado a gente tem que lembrar das questões da natureza. Choveu, ventou, esquentou, essas coisas que ninguém age
nessas ações para que elas possam ser realizadas, então esses vão ser os sujeitos indeterminados. Alguém exerceu, mas não sabe quem, tá? Por exemplo, fizeram a festa do professor. Opa, fizeram quem? Não importa, o importante é que naquele contexto eu estou querendo trazer a ideia que a festa foi realizada. Então, um sujeito absolutamente indeterminado, tá bom? Gente, existe ainda o sujeito inexistente, que é esse que eu falei do fenômeno da natureza, tá? Então nós temos o oculto, elíptico ou desinencial, que é muito fácil da gente saber quem é, apesar dele não estar lá. E o sujeito inexistente, que é realmente com relação aos fenômenos da natureza. Faz frio em São Paulo. Opa! Sujeito inexistente, tá? Muito simples. Quando a gente realizar os exercícios e fizer a classificação, vocês vão ver como é fácil, tá? Agora, detalhe especial. Quando a gente está tratando com o verbo haver, o verbo haver no sentido de existir, ele não vai haver, ó, um sujeito objetivo. Há muitas pessoas na festa que fizeram para o professor. Nesse momento, o predicado é toda a frase. Por quê? Porque o sujeito é oculto, ele é indeterminado, ele é inexistente. Tá bom? Bom, com esse estudo fica muito fácil na hora que nós realizarmos todos os exercícios. Espero que vocês tenham conseguido compreender, mas a análise do predicado também vai ser importante na hora da gente formar essas informações, principalmente com relação ao predicado. Ele é relativo ao verbo? Opa, ele é verbal. Ele é predicado, a qualidade, a informação extra, o adjetivo, né? Ah, não, peraí, ele é com relação ao nome? Opa, ele é em relação ao sujeito? Ah, então ele é nominal. Ah, mas ele pode ser os dois. Claro que pode ser os dois. Ele pode ser verbo nominal. Pedro está doente. Opa, vamos lembrar da questão dos verbos auxiliares. Toda vez que eu tiver um verbo auxiliar na minha frase, o que vai acontecer? Logicamente eu já vou ter um predicado nominal. Porque os verbos de ligação, quais são? Muito bem, vamos lembrar todos eles. O verbo ser, estar, ficar, parecer, continuar, andar e o verbo tornar-se. Toda vez que eu tiver esses verbinhos, que são os verbos de ligação, eu não preciso nem raciocinar. Eu já sei de cara que eu tenho um predicado nominal, porque ele vai estar relacionado à característica do sujeito. Tá legal? É verbo de ligação, então, grande macete, não precisa nem pensar. Tem verbo de ligação? Identificou o ser, estar, parecer, ficar? Logicamente que eu vou ter um nominal. Ah, não tem? Opa, então eu vou ter um verbo de ação. Não é um verbo de ligação, mas é um verbo de ação. Nesse verbo de ação, ele pode ser verbal também? Pode ser verbal, mas eu vou ficar atento porque vai ter um predicativo e se eu tiver esse predicativo, pronto, vou ter novamente um predicado nominal. É muito fácil de entender. No terceiro exercício vocês vão fazer absolutamente automaticamente, porque é muito simples a gente identificar na medida que a gente consegue fazer a pergunta certa e já identificar. Tá legal? Pedro está doente. Verbo de ligação. Predicativo nominal. Pedro saiu. Opa, Pedro saiu. Predicativo verbal, simplesmente porque o Pedro saiu, ação, um verbo intransitivo, simplesmente não precisa de complemento. E então, nesse momento, eu vou ter um predicativo verbal. Muito fácil, muito simples, tá? Outro exemplo, Pedro chegou cansado. Chegou de que forma? Cansado. O verbo é de ação, Pedro chegou. Então, Pedro chegou cansado vai ser um verbo nominal. Porque de que forma que ele chegou? Ele chegou. Opa, não é verbo de ligação. Mas ele chegou cansado. Quem chegou cansado? Pedro. Pronto. A partir de agora nós conseguimos identificar então o predicativo verbo nominal. Fácil, tranquilo. No terceiro exercício nós vamos fazer isso de olho fechado, tá bom? Espero que tenha ficado muito simples para vocês. E para concluir esse tema, a gente vai fazer então aquele esquema que eu falei para vocês, o nosso resumão. Qual que é ele? Vamos lá. A nossa oração, o nosso verbo, vamos aprender sempre a identificar o núcleo, tá? Quais são os termos essenciais? Sujeito, predicado, anotem lá. Quais são os termos
acessórios. Lembra dos acessórios do carro, aquilo que tem que estar junto, que eles não são absolutamente fundamentais, mas na medida que eu os utilizo, eu certamente vou conseguir fazer com que a minha frase tenha um efeito muito maior. Ou seja, é o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, aquelas informações extras em relação ou ao meu verbo ou ao meu sujeito. Eu também tenho o vocativo, que é o chamamento. Opa, também ele faz parte dos termos acessórios, e também tem o aposto, que é uma informação extra. Também acessório, são os termos acessórios. E agora os termos integrantes da oração. Não se esqueça então, essenciais, sujeito, predicado, acessórios, o aposto, adjunto adverbial, adjunto adnominal e o vocativo. E agora anotem todos lá, não esqueçam esse macetinho, é fantástico. Vamos lá, primeiro deles, termos integrantes, escrevam. Objeto direto. O que é objeto direto? Relativo à pessoa absolutamente que está executando essa ação. Objeto indireto é a mesma coisa, só que precisa do intermédio de uma preposição. Todo mundo já viu. O complemento nominal também é um termo integrante da minha oração. O agente da passiva também é um termo integrante da minha oração. Predicativo do sujeito também é um termo integrante, ou esse predicativo também pode ser do objeto. Todos eles vão ser integrantes da minha oração. Com esse esqueminha aqui, vai ficar muito simples de vocês perceberem. Tá legal? Alguma dúvida? Como eu falei, então, no terceiro exercício eu tenho certeza que nós vamos fazer juntos. E no terceiro deles vocês já vão aprender a fazer as perguntas certas, identificar os seus núcleos e conseguir identificar muito simplesmente quais são os elementos dessa oração. Muito bem, agora sim, vamos partir para a nossa parte da literatura do nosso encontro de hoje. Então, como eu falei antes, nós estamos trabalhando com o modernismo. Vamos lá girar a nossa mente para o modernismo. O que acontece com o modernismo? É um movimento literário que a gente está saindo da onde? Lá no finalzinho do romantismo, e aí a gente vai entrar nessa fase. Quando que aconteceu? 1922, que foi a Semana de Arte Moderna, que a gente utiliza como um marco, aquele momento a partir do qual realmente o modernismo iniciou, tá? Então a parte de contextualização do modernismo é fundamental, né? Que é marcado pela rebeldia, que é marcado pela destruição daquilo que tinha antes, e é marcado pelo experimentalismo. Gente do céu, é importante que a gente identifique que o Brasil, em sua cultura, através dos seus escritores, dos seus movimentos literários, estava buscando uma identidade. Até então tudo era uma cópia lá da Europa, tudo que era bom vinha lá da Europa. Aí os Andrade, né, que é o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, eles capitanearam esse movimento e começaram a questionar isso. Peraí, mas aqui nós temos coisas, quem somos nós, né? Que índio idealizado que a gente via lá no romantismo, que índio é esse, né? Então, aí esses pensamentos deram origem a essa rebeldia. Não, a gente precisa mudar isso. Peraí, quem somos nós? Nós também temos essa identidade. Nós também conseguimos ser, dentro da nossa cultura, elementos capazes de gerar uma literatura, de gerar uma análise crítica da nossa própria identidade. Então é fundamental a gente entender dentro do modernismo, primeiro que é uma transformação daquele idealismo, depois que veio do realismo, né? Desculpa, daquele romantismo, que aí veio a escola realista, que exatamente começou a criticar aquele formato parnasiano da poesia, aquelas estruturas muito rígidas, que não, inclusive em relação às temáticas, né? E aí o modernismo veio abrir essas possibilidades de ter um verso livre, uns temas mais realísticos, voltado para as questões sociais, dando voz para quem não tinha voz, né? Para que eles pudessem realmente existir como elementos de composição literária. A literatura começou a buscar esses novos momentos, tá? Então, graças ao Oswald e ao Mário de Andrade, que eles capitanearam, mas logicamente não foram eles, né? Foram uma série de artistas que a gente vai... Hoje nós vamos trabalhar exclusivamente com o modernismo de 30. É importante lembrar que nessa fase específica a gente não teve muita prosa.
Então a gente chama muito de a poesia de 30, porque na poesia é realmente onde ficou marcado esse movimento. Vamos contextualizar? Vamos entender